e diz desta maneira: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não aceita a primeira e vai à casa e busca com diligência até a achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça comigo. Senhor, glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, a Deus encontramos, pedimos a direção do Senhor, para que a tua palavra seja ministrada na direção e na revelação do Espírito Santo, para o crescimento, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor, espiritualmente, para que o Senhor venha revelar a tua verdade, Senhor, de maneira simples, clara e objetiva ao coração de cada irmão e irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Com suas mãos sobre o seu assento, você tem liberdade para falar no seu nome. Glória a Deus. Nós temos, após o verso de número 11, a parábola do filho pródigo, que diz que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. Nós estamos dentro de uma passagem bíblica que o Senhor Jesus, ele está falando de ovelha, de dracma, e também agora falando de filho. Então nós temos 3 coisas aqui que são diferentes: ovelha, dracma e filho. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. No verso de número 1, a Bíblia diz que todos os cobradores de impostos e os pecadores achegavam-se a Cristo para ouvir. A Bíblia está dizendo que existia um ato voluntário deles. Quando esse ato voluntário estava no coração deles, o que significa isso? Que a palavra que Cristo estava pregando estava dando a possibilidade do rejeitado, do humilhado, daquele que era excomungado, ter uma oportunidade de ser alguém. Eu vou te dar um exemplo. Quantos nos dias de hoje têm a capacidade de abraçar um mendigo? Quantos nos dias de hoje, essa tarde, eu desci com meu filho na rua de baixo, um rapaz lembrou de mim, bêbado. Irmãos, eu olhei para ele. O pai é um excelente profissional de funelaria, mas os filhos mandou tudo para a droga, as filhas na prostituição. Desviados da casa do Senhor do Pai, conhecedor da palavra. A família ficou toda destroçada. E ele falou: lembra de mim quando
Ele pegou minha mão. Aí ele disse assim: posso pagar o Guaraná para o seu filho? Eu falei: não precisa, minha caminhada é rápida. Pastor, o senhor foi preconceituoso? Não, irmãos, eu não entro em bar. Não quero meus filhos nesses ambientes. Pastor, mas é errado. Não, eu entro para pregar. Eu não entro no bar para tomar Guaraná. Pastor, o que é isso? Um dia eu fui humilhado dentro de um bar quando eu era criança. E eu falei para mim mesmo: a partir de hoje eu nunca mais piso nesse tipo de lugar. Estou chegando pertinho do 40. E não fui mais. E não pretendo ir. E lembro do que eu falei. Muitas das vezes, as pessoas buscam a própria humilhação. Muitas das vezes, nós encaminhamos o outro por algo que ele pode ganhar de graça, mas nós não sabemos que aquilo você pode entregar a pessoa por um vício. Um vício, não às vezes de bebida, mas um vício que está naquele lugar. Existem pessoas que não vai para beber, mas gosta de estar lá. Mas o dia que alguém vier para fazer uma maldade, está nele. Não precisa você ser ruim. Mas se você andar com quem é ruim, você pode ter prejuízo. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eles vinham até Jesus. Aquele moço ele olhou e ele queria falar comigo de qualquer maneira. Ele queria se aproximar. Eu vi ele crescer. Agora imagina uma pessoa que hoje está no buraco, ela olha para você e fala: pô, ele está bem. A vida é escolha. A vida é feita de escolha. Eu bebi, eu usei droga, eu baguncei, eu fiz coisas erradas. Mas um dia eu fiz uma escolha, e a minha escolha foi ouvir a palavra, foi escutar Jesus. Eu fiz a escolha, e eu vi a escolha que ele fez. Esses publicanos, esses pecadores, diante da escolha que eles tinham, eles optaram por ouvir aquele que estava falando uma palavra de mudança, que estava dizendo a verdade. A verdade, ela dói. A verdade, ela constrange. A verdade, irmãos, gera impacto na gente. Aleluia. Porque nós não queremos ouvir. A verdade, ela só soa bem, irmãos, quando nós estamos prontos, limpos. Mas você já notou que quando alguém te chama para conversar, você tem um problema, você quer evitar de conversar, porque você já provavelmente acha que a pessoa vai falar alguma coisa? Você está pré-programado para receber uma crítica, então você não quer ouvir a verdade. É porque essa verdade vai te incomodar. Mas quando eles vinham para ouvir ao Senhor, havia pessoas ali que não queriam que eles viessem. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Quando Jesus veio trazer a palavra do Senhor, as boas novas de salvação, quando Jesus vai ensinar agora qual é a verdade, quando Jesus começa, irmão, o ministério dele, as pregações a qual ele vai fazer para pessoas que estão sofrendo, aqueles que estavam dentro das sinagogas não queriam, porque não reconheciam a Cristo. E quando nós olhamos para isso, irmão, eles falavam: ele ainda come com eles. Naquele tempo, você não se aproximava do pecador, você não comia. Existiam muitas coisas que eles praticavam, os cultos. E Jesus veio quebrando todos os protocolos. Jesus começou a quebrar os protocolos. Vou te dar um exemplo. Vamos falar de algo normal. Você já notou que as igrejas gostam de seguir exemplo de igreja? Ah, não, mas a igreja é assim, essa igreja tem que ser assim. Ah, essa igreja levanta assim, ela tem que levantar assim. A igreja anda, eu posso andar, porque a igreja anda. Jesus veio para ensinar a palavra.
Jesus veio para ensinar as pessoas a andar pela palavra. Quando Jesus ele começa a ensinar isso, vai gerar discórdia, vai gerar murmuração. Por quê? Porque ele vai indo contra outros ensinamentos. Ele está abrindo os olhos da população. Ele está trazendo a verdade, a qual a população agora vai entender o que é o reino de Deus. E quando você entende o que é o reino de Deus, aí você entra em João 8:31. Os judeus que nem creram e guardaram a sua palavra, verdadeiramente são discípulos do Senhor. O que é isso, irmão? Quando ouvimos Cristo, quando ouvimos a palavra, quando meditamos na palavra, quando somos obedientes à palavra, existe algo chamado liberdade. O que é liberdade? Alguém aqui está numa cadeia? Quem disse que não? Mentira é uma cadeia, pecado é cadeia. Porque quando falamos cadeia, conhecemos um lugar físico, mas quando Jesus fala de libertação, é espírito. Quando Jesus fala de libertação, tem pessoas que estão em cadeias espirituais hoje aqui, aonde sofrem, aonde tenta para dormir e não consegue, aonde olha para os sonhos, eles não são realizados. Existe uma cadeia e está prendendo. Por quê? O que é a prisão? É aquilo que não deixa você sair de dentro para fora. Você não pode andar, você não pode caminhar. Existem pessoas, irmãos, que estão dentro de uma cadeia na sociedade. É chamado moda. Se alguém colocar uma fantasia em cima da cabeça, todo mundo põe. Porque liberto, irmãos, é aquele que anda com sua própria consciência, não pela consciência dos outros. Liberto, irmãos, livre de verdade, é aquele que pode fazer o que quer. Mas muita gente é mandado pela mídia, é controlado pela mídia. Muitas pessoas, irmãos, se alguém falar um algo, ele já baixa a cabeça, ele muda, a roupa está feia, vai lá, já troca, se incomoda com o que os outros estão falando. Liberdade, irmãos. Quando você vai para as ruas, você se depara com um morador de rua, ele acha que ele é livre. Ele acha. Porque ele toma banho quando ele quer. Ele não quer tomar banho, não toma banho. Ele toma onde ele quer. Ele trabalha se ele quiser. Então por que ele é escravo se ele não precisa fazer nada? Ele é escravo do diabo. Porque Deus nunca colocaria ninguém na rua. Agora quando nós olhamos para isso, irmãos, Jesus vai propor uma parábola. Verso 3, e ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achada. Eu quero que você note algo que está escrito aqui. Que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas. Espera aí. Naquela época, naquele lugar, se uma pessoa tivesse 100 ovelhas, ele era qualquer pessoa? Não. O que ele tinha que ter para ter 100 ovelhas? O gado, para eles, tinha um grande. Eu quero te fazer a pergunta: quem é você? O que você tem? Que homem entre vós? Você vai entender agora. Que mulher entre as que estão aqui é uma profissional no louvor, é uma cantora profissional, e quase todas louvam. Quem dentre vós aqui é? Levanta a mão. Está entendendo o que Jesus disse? Outra feita, a mulher pegada no ato, e seu pecado ela vem, e Jesus diz: quem dentre vós
Eu quero que você entenda isso. Jesus não falava para pessoas que tinham, Jesus estava falando para pessoas que não tinham nada. Às vezes alguém se acha muito grande, mas não tem nada. Às vezes a pessoa se acha tão especial, mas não é nada. Só que quando você vai mexer com Cristo, quando você vai falar com Jesus, quando você vai se inclinar ao Espírito Santo, você tem que saber quem você é. Porque a Bíblia diz que os pecadores, os publicanos, como cobradores de impostos, vinham e ouviam, eles sabiam quem eles eram, a posição que eles estavam. Porque todo mundo dizia pecador, pecador, ladrão, ladrão, pecador, aquele rouba. Quando você começa a escutar alguém dizer para você palavras debaixo da mão, quando você começa a escutar maldições lançadas, você nunca vai ser nada, você não vai alcançar nada. A todo lugar que você vai, que você encontra essa atitude, você baixa a sua, porque sabe que alguém vai falar. Só que encontrar alguém, certa feita, pregando o Evangelho, que falava: eis que não vim para o justo, mas para os injustos e pecadores. Eis que não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Então a palavra que Jesus estava pregando estava contradizendo muitas coisas ali. E quando ele coloca isso, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Aí diz mais: e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O problema é que tem muita gente que não consegue procurar, nunca vai ir atrás, porque não tem. Você só procura aquilo que você tem. Você só procura aquilo que você tem. Pastor, por que nós temos que ir atrás das almas? Porque agora nós temos Pai. Por que nós vamos atrás, pastor, daquilo que havia se perdido? Porque nós estamos debaixo do mandamento. Por que nós temos que ir atrás? Porque um dia alguém foi atrás de nós. Ele enviou alguém para buscar, e agora ele envia a gente também para buscar. Não que é nosso, que pertence a ele. Quando temos consciência que não mandamos, quando temos consciência que não somos melhores uns que os outros, quando nós temos consciência, irmão, que o Senhor é Pai de todos, nós vamos resgatar irmãos. Aleluia! Quando eu digo na igreja, irmãos, não traga crente, traga endemoniado, traga doente para a igreja. Alguns olham e falam: por quê? Porque só pode haver uma manifestação de poder de Deus mediante a necessidade de alguém. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver Deus aqui. Eu gosto muito de ver Jesus revelado, de ouvir o Espírito Santo falar. Irmãos, eu amo isso. Mas alguém tem que ter um problema para isso acontecer. Muita gente quer viver o sobrenatural, quer viver o poder de Deus, mas não quer andar no meio dos pecadores, não quer andar junto com os enfermos, não quer andar onde tem demoniado. Então ele não vai ver nada. Presta atenção. Como que alguém se perde? Como que uma ovelha se perde? Vamos dar a característica do que Jesus estava buscando. Como que uma ovelha se perde? Que características ela tem para ela se perder? Então vamos lá. Primeiro, no rebanho, existe uma ovelha que carrega o que no pescoço? Você sabe que ovelha é essa? A guia. Uma ovelha que conhece o caminho, que vai guiar. Vamos imaginar um aprisco aqui. Quem é a ovelha que carrega o sininho? O pastor. Por que tem que carregar o sino? As ovelhas, elas conhecem o caminho. Mas se for um dia de tempestade, se for um dia que a ventania for muito forte, existem ovelhas que são fracas, existem ovelhas
que não consegue seguir o caminho sem enxergar para onde vai. Mas sempre tem uma ovelha que está tão memorizado o caminho dentro dela. Ela sabe com toda certeza, com todas as dificuldades, chegar ao aprisco. Então ela sai e ela faz barulho. Ela começa a tocar o sino. E conforme ela vai andando, pelo barulho as outras vão acompanhando. Então vai todo aquele rebanho atrás daquele barulho. E quando chega no aprisco, ali está o pastor, ali está Jesus. Só que vai ser contabilizado as ovelhas que estão ali. João 10. Quando Jesus está na porta, a ovelha passou. Passou Fernando, passou Maria, passou João, passou Fernandinho, passou Bernardinho. Mas cadê a Francisca? Aonde está a Francisca? Ficou? Por que se perde? Será que se machucou? Eu quero que você entenda que quando a ovelha leva para o aprisco, não é a ovelha que volta a buscar, é o pastor. Não é o homem, não é você, não é eu que está encarregado de levar alguém ao arrependimento. É o Espírito Santo. Mas nós temos a obrigação de estar em santidade para que o Espírito Santo venha operar. Porque somos templos e morada do Espírito de Deus. A partir daí o Espírito Santo ele age, a palavra corta, a palavra convence. Porque ele está incumbido de levar a gente ao arrependimento. Aleluia! Então Jesus, ele vai ao encontro. Então vamos lá, ela pode ter ficado doente. Ela pode estar assustada e ter parado, deitado no meio do caminho. Ela pode ter sido abatida por alguma fera. Ela pode ter sofrido algum acidente de causas naturais. Mas o que não pode é ela ser esquecida no meio do caminho. É aí que está uma grande diferença, irmão. E a chama põe sobre os seus ombros cheio de alegria. Por que trazer os ombros? Machucado. Ou ela pode ser rebelde e não querer ir para o aprisco. Só que eu vou te contar um negócio que muita gente não sabe. O pastor naquele tempo, quando a ovelha era rebelde, não queria acompanhar o rebanho, ele ia até a ovelha, colocava nos ombros. Existe uma posição estratégica para pôr a ovelha. Segurava firme com as duas mãos e quebrava a perna da ovelha. Existe um lugar certo para se quebrar a perna de uma ovelha. E o pastor levava ela quebrada para dentro do aprisco e ia cuidar dela. O pastor todo dia pegava essa ovelha, colocava nos ombros e levava no rebanho. Como ela não podia andar, ela bebia água com as outras. Como não podia andar, o pastor levava para comer com as outras. Na hora de voltar para o aprisco, o pastor ia lá buscar e levava no aprisco. Com o tempo ela se adaptava, ela se acostumava com o rebanho. E quando a perna estava boa, ela sabia que não podia fugir mais do rebanho. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes, irmãos, tentamos fugir da presença de Deus. Mas quando Deus não quer que a gente se perca, Ele tem jeitos de trabalhar com a gente. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu olho para essa palavra, eu me lembro muito o amor de Deus. Ainda que muitos não queiram a salvação, Ele quer que a gente seja salvo. Ainda que muitos estejam no pecado, Ele levanta outros para que venham ajudar. Por que deixa os 99 e vai atrás? Então segura no aprisco sem pastor? Porque está deixando os 99 e o pastor vai indo. Se vir a fera, tem pastor no aprisco? Se vir o ladrão, tem pastor no aprisco? Então quem vai proteger? Eu quero que vocês entendam uma coisa.
Quando a gente se une, existe uma força. Quando a gente se une, existe uma proteção divina. Quando você está unido, você não passa frio. Você já observou como que gato dorme? Em dias frios. Quando eu entrei no exército, os sargentos disseram para mim assim: vocês vão abraçar um, vai ser a coisa mais maravilhosa na vida de vocês. E a gente só escutava os jovens dizer assim: misericórdia, que é isso? Ficar abraçando macho. Um dia estava bem frio de madrugada, era tempo de frio naquele ano. Levaram a gente em Valinhos. E ali, uma nascente d'água. 2 horas da manhã colocaram a gente dentro d'água. Irmãos, aquilo estava gelado, parecia água da geladeira. Quando a gente saiu, o vento cortava, chega a doer a pele. Eles olharam para a gente e disseram assim: agora vamos ensinar vocês a não morrer de hipotermia. Faz um círculo e vai encostando um no outro. Tira toda essa roupa molhada, encosta, pele com pele. Um olhava para o outro, vou ter que encostar nesse cara aí. Quando um encostou, ele viu que o calor de um passou para o outro veio, o outro veio. Quando você ouviu, falou: encosta aí, aperta, aperta, aperta. Acabou o orgulho ali, porque o frio estava doendo na pele. E o irmão que estava do lado, ele tinha calor próprio. O calor humano protege você. A pessoa que está do teu lado, ela te protege. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Por isso que quando uma igreja se une, ela é uma igreja. Quando a igreja dá as mãos, irmãos, e começa a olhar para o problema do outro, querer ajudar o outro, ela é muito forte. Aleluia. A Bíblia diz que a corda de 3 dobras não se rompe facilmente. O difícil de muitos entenderem é o que é união. Estamos diante de situações, irmãos, que muitos estão vivendo. Eu vou dar um exemplo. Você olha para o culto e você fala: foi maravilhoso, Deus operou. Aí você olha 3, 4 cultos, você não vê nada. Estamos firmados na palavra ou na ação? Sabemos o que Deus faz, sabemos o que Jesus faz, temos a certeza. Mas qual é a coisa mais importante? É você saber que quem está aqui dentro não está doente. Que cada vez que ouve a palavra está sendo liberta. Está havendo uma transformação. O intuito de Cristo, tanto pelos dons como pela palavra, é que a gente alcance a libertação. É que a gente alcance a estatura de homem perfeito. É que a gente tenha sabedoria para que a nossa vida, a nossa família venha a ser transformada na presença de Deus. Aleluia. E as nossas atitudes agora serão diferentes. Comportamento verbal, psicológico, de todas as maneiras serão diferentes. E quando essa ovelha ela vem no ombro, ela tem que ser trazida de volta. Talvez porque ela não queria, talvez porque ela estava doente. Nós temos muitas pessoas, irmãos, que se afastam do alcance. Quantas delas nós já vimos Jesus trazer de volta? Foi, mas voltou. Louvamos a Deus, porque nós temos um pastor chamado Jesus Cristo que ainda busca as ovelhas. O livro de Mateus, capítulo 10, ele deixou uma ordenança aos discípulos: ide antes. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo anunciai: é chegado o reino dos céus. Aí ele vai dizer: curai-os, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Por que Jesus disse isso? Mas ele olhou para as ovelhas. O pastor olhou para aquilo que era uma pista. Agora a questão é:
Tem muita gente cheia de amor no coração, mas sem comunhão com a igreja, sem comunhão com Cristo. E é necessário que esses cristais sejam encontrados. Pastor, o senhor quer dizer, quem aqui já orou muito para Deus mudar a vida de alguém? É isso que eu quero dizer. Aleluia. Você viu que alguém se perdeu. Você sentiu falta de alguém. Aleluia. Você está vendo que alguém está se perdendo. Você está dizendo, Deus, ajuda, socorre, dá o livramento, entra para a providência. Em outras palavras, você está dizendo, Jesus, somente o Senhor pode mudar essa história. Somente o pastor dos pastores pode ir lá, tirar da mão do urso, do leão, tirar da mão do diabo. Porque quando clamamos, nós estamos dizendo, Senhor, nós estamos sentindo falta. Socorre. E lá vai o nosso Senhor Jesus. Envia um obreiro, ele chega lá e fala, Deus mandou eu aqui, diabo. Vim buscar essa alma. É de Jesus. Ele não vai mostrar não, irmão. Mas não vai poder segurar mais. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. O que eles tinham? Eles não eram donos de ovelhas. Eles não eram pai dessas almas. Jesus fala que é uma alegria quando o pecador se arrepende. Mas nós não podemos convencer ninguém do pecado. Somente o Espírito Santo convence. Aleluia. Quando o Senhor vai para convencer, para trabalhar no coração do homem, irmãos, é um projeto. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você sofreu? Até você ver o sinal de Deus na vida de alguém. Quantas das vezes, irmãos? E aqui estamos nós. E quando a gente se alegra com uma alma que volta, tem outra. Essa luta nunca para. Essa luta nunca acaba. Quantas almas você já ganhou para Cristo? É algo insaciável, irmãos. Quando você aprende a gostar de ganhar alma, você quer ganhar mais. Porque é uma fé. É algo que estava perdido e foi encontrado. A tua alegria, a tua paz. Aleluia. Foi encontrado os teus sonhos. Foi restaurada a tua história, a tua vida. E você está voltando dia após dia e falando, Deus, muito obrigado. Aleluia. E com alegria nisso, você é participante disso. Então você olha e você fala, isso o dinheiro não pode pagar. Isso não tem dinheiro que pode pagar. É você ver uma família ser restaurada. Maravilha, É você ver o sonho de alguém sendo realizado. Isso é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Haverá alegria no céu. O arrependimento é contagiante. Aleluia. Me lembro de uma cena, quando eu estava no ministério, a sede grande. Eu estava ministrando. E Deus me deu uma revelação. A igreja dele estava lotada. Alguns irmãos estavam lá, com João, todos os irmãos obreiros aqui hoje que estavam naquele dia. E quando eu olhei, eu comecei a falar algumas coisas. Depois da pregação, muitos olharam para mim com descaro. E o Senhor começou a falar comigo em cima do altar. E ao olhar para aquela igreja abarrotada de gente, eu vi uma moça, uma mulher. E o Senhor começou a me relatar a vida dela. Eu falei, moça, aí o filho levanta a mão, ela levantou. Moça, o Senhor disse para mim que a tua vida está assim. Ela baixou a cabeça. Eu falei, vem cá à frente. No fundo da igreja, até chegar ao culto, Deus foi contando a vida dela. Eu falei, igreja, para vocês saberem, a causa disso tudo é um demônio que trabalha. Pode manifestar. Ela deu um pulo e voltou.
reconhecer Jesus como seu único Salvador, ela estendeu a mão dela e gritava: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Em lágrimas, irmãos. Irmãos, aquilo para mim foi algo tão lindo, que verdadeiramente ela acreditou que Cristo é real. Aleluia. Que Ele é o Filho de Deus e Ele é todo poderoso para todas as obras. É disso que nós estamos falando. É de você poder olhar para alguém e a pessoa através da tua vida falar: é verdade, Jesus é verdadeiro. Aleluia. É essa fé, irmãos. É essa alegria que acontece no céu, quando o arrependimento chega e a pessoa tem certeza de quem é Cristo. A vida daquela pessoa vai mudar completamente. Aleluia. A história daquela pessoa mudará completamente. Aleluia. Mas aí eu digo para vocês: quem estava no púlpito falando para mim a vida de alguém, não era eu, era o Senhor. Aleluia. Quem estava operando naquela noite não era eu, mas era o próprio Senhor. Era o pastor dizendo: tem alguém aqui que eu vim buscar, tem alguém aqui que hoje eu estou para resgatar, tem alguém que se perdeu, mas hoje vai encontrar o caminho. É isso, irmão. Aleluia. E Lucas, o Senhor, quando ele viu 70, ele diz que envia de dois em dois aos lugares que ele havia de estar. E ele fala isso também. Glória a Deus. Diz mais a palavra. Ou qual mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. Aleluia. Glória. Quem tinha 10 dracmas naquele tempo não era qualquer mulher. Provavelmente ela teria recebido votos de casamento. Então, como era algo difícil de se obter, a pessoa tinha que dar muito valor. Você já notou hoje que ninguém está falando com ela? Quem já reparou isso? É só 50 centavos, 10 centavos. As pessoas nem lembram mais do dinheiro, né? É Pix. Não é assim? Você quer ver a pessoa chorar quando fala assim: nossa, eu mandei um Pix errado. Foi tudo meu salário. Esses dias um policial, um tenente aposentado, esteve no meu trabalho. Não tem tempo, eu pintado um barco para ele. Fiz a pintura daquela lancha todinha, coisa mais maravilhosa. Levou de volta, fiquei feliz. Vai, vamos! Eu tinha recebido a minha parte combinado, estava muito alegre, mandou glória. Aí daqui a pouco chega R$2.500, meu Pix, eu falei: Jesus! Falei R$2.500. Aí alguém fala assim: olha, Deus me deu. Eu fiquei, depois de uma mensagem: ô Cristiano, caiu um Pix aí para você, um valor acima de 2.000. Eu falei: por quê? Falou: não, porque meu filho foi pagar com o fornecedor aqui, ele mandou errado. Aí está o nome aqui, Cristiano. Aí eu lembrei de você, não sei se é você ou foi para outro. Eu poderia ter falado: não caiu, e ficar com 2.000. Eu roubei? Me deram? Não. Também não me deram. Eu não roubei, eu não ganhei. Só apareceu. E apareceu alguém dizendo que era o... Aí eu falei para ele assim, ele tomou até meu pai. Eu disse para ele assim: Mangá, tem R$2.500. Foi fulano assim que mandou. Eu falei: meu filho, como que a gente faz? Eu falei assim: o negócio é o seguinte, cara, é meu. Está na minha conta, não te pedi nada, não te coloquei uma arma, não fiz nada. É meu. Mas eu tenho coragem de pagar uma fantaúva R$2.500. Eu compro uma fantaúva na sua adega por R$2.500. Só para dar para o meu ajudante beber. Ele falou assim: eu te vendo, pode vir buscar com a gelada. Falei: então tá fechado o negócio. Falei: eu vou pagar aqui para você, estou mandando meu funcionário aí buscar. Aí lá veio o Jonathan, o menino que trabalha comigo. A geladinha rindo, eu falei assim: nunca ninguém na tua vida
teria coragem de pagar R$2.500 para você tomar um refrigerante. Valoriza seu papel. Ele olhou para mim e eu falei: beba com calma, que esse negócio é caro. Irmãos, a gente, muitas das vezes, ignora as coisas de Deus. Aquele homem ficou muito feliz, porque ele tinha comprado algo que tinha. Quanto vale uma amizade? Será que outra pessoa teria devolvido? Difícil, né? Eu me alegrei tanto, irmão, pelo privilégio de eu poder devolver. Isso mostra o nosso caráter. Isso mostra o nosso caráter. A mulher perdeu uma dracma, perdeu algo de valor. O filho dele perdeu algo de muito valor. Às vezes as pessoas perdem as coisas perto da gente. Uns perdem a alegria, a paz, a família, que a gente não faz. Mas quando você está vendo alguém que perdeu algo e você encontrou, você pode devolver. O que eu quero dizer com isso? A tua atitude muda a vida de alguém aproximado de Cristo. Porque alguém vai dizer: por que você teve essa atitude? Porque o Deus que eu sirvo não aceita fazer coisa errada. Vou te perguntar: quem é esse Deus? O nome dele é Jesus. Se você quiser, eu te levo para você conhecer. Haverá dentro daquela pessoa um sentimento. Ela vai olhar para você e vai dizer: é diferente, ela é diferente. Se fosse outro, não iria fazer. A tua atitude vai mudar a vida dela. Você, como exemplo, vai mudar a vida dela. Certa-feira, a minha irmã construiu uma casa, o meu valor vai muito caro. E eu tive uns problemas familiares com a minha irmã. Quem de vocês que caiu ele, né? E os que tem dá para mudar, dá para pedir perdão, dá para liberar o perdão também. E um dia, eu tenho conhecimento de onde ela chegou, a ver minha esposa, eu vou contar. Ela me pediu ajuda, porque ela não tinha dinheiro para terminar a obra. E ela chegou e falou para mim: a gente não era da igreja, me ajuda, só tem você para me pedir. Mas eu tinha escutado muitas coisas que me davam direito de dizer: problema se vira. Irmãos, passou no meu coração, chegou até na boca, mas não abri. Eu falei: não. Minha esposa falou para mim assim: querido, você vai ajudar, agora é a hora de você dar o troco. Olhei e falei assim: Rica, Deus me deu uma oportunidade de eu mostrar que eu sou diferente. Trabalhei quase um ano sem ver R$1. Sem ver R$1. No dia do casamento dela, naquela casa, eu fiz uma muito linda. Ela me abraçou e disse: meu irmão, muito obrigado. Só está acontecendo isso aqui por tua causa. Só que às vezes ajudar alguém pode custar um pouco. Às vezes você quer ajudar alguém, você vai se odiar, você vai ser maltratado. Às vezes você ajudar alguém, as pessoas vão julgar você. O que eu quero dizer com isso? Mas quando você encontrar o que você estava procurando, haverá pessoas que vão se alegrar contigo. Haverá pessoas que terão alegria, que vão olhar e vão dizer: valeu a pena. Note no alvo que quando encontra a ovelha, se reúne para uma comemoração. Quando encontra a dracma, se reúne para uma comemoração. Notou que a comemoração é na terra e é no céu? Notou que a festa que a gente faz aqui, por uma alegria que vem, ela também acontece lá em cima? Aleluia. Não, você não entendeu ainda. Que quando nós estamos em comunhão com Cristo, a mesma alegria que está lá em cima vem para o nosso coração. Aleluia. A mesma coisa que acontece lá
O filho pródigo se perdeu? Filho pródigo não. Ele simplesmente quis. A escolha foi ele. Alguns caem no meio. Alguns se frustram no caminho. Outros se perdem. Outros são rebeldes. Mas tem aqueles que têm consciência e vão. Como que Deus trata esse? Já parou para pensar? Imagine uma grande seca, a falta de tudo. O que fez o filho voltar para casa? Quando ele olhou para o estado de humilhação que ele estava vivendo, ele lembrou na casa de pai. Na casa de meu pai, nem os funcionários dele vivem assim. Esteve de bom de melhor. Na casa de meu pai, as coisas são diferentes. E a dentro do coração dele é arrependimento. E quando ele se arrepende, ele volta humilhado. Só que ele encontra um alvo, a misericórdia e o amor. Quando ele encontra a misericórdia e o amor, tudo é devolvido para ele. Às vezes, irmão, as pessoas dizem assim, mas essa pessoa saiu da igreja e voltou, e tem mais valor que eu, que nunca saí de dentro da igreja, e desde o dia que eu cheguei, eu sou fiel dentro da igreja. Irmão, nós devemos entender algo. Nós devemos estar comemorando quando alguém volta. Porque quando a pessoa volta, quando a pessoa se achega, é porque ela entendeu, ela se arrependeu. Ela viu que perto de você é muito melhor. Orando com você é muito melhor. No dia da ceia, louvando com você é muito melhor. A presença de Deus é muito melhor. Olha, sabe algo que nós vivemos na igreja, irmão? Que ninguém sofre sozinho. Eu não posso apontar o dedo para A, B ou C dentro da igreja, porque todos vocês não trabalham. Tudo dá trabalho, irmão. Aqui na igreja a gente não pode dizer, o pastor é bonzinho, não, dá trabalho também. Irmão. Tem dia que a gente vem para a igreja, eu sento ali, eu fico orando, vai subir também. Aí você fala assim, por quê? Porque eu sou igual você, sou ser humano. Fico nervoso. Irmão. Fico bravo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para a igreja, nós entendemos os problemas. Você não pode levantar alguém, ou falar de alguém, elogiar alguém. Hoje estão bem, amanhã vai estar com um problema. Mas quando alguém tem um problema na igreja, eu vejo muitos irmãos que chegam e dizem, pastor, eu quero ajudar. E às vezes é aquela pessoa que o outro gosta. E ele vai lá e tem a maior vontade de ajudar. Ou quando a gente fala que precisa de alguma coisa, irmão, as pessoas se voluntariam. Os que têm, os que não têm, os que têm muitos, os que têm poucos, mas todos são participantes para poder ajudar muito dentro da igreja. Aleluia! Isso é algo maravilhoso. Que na casa do Senhor, irmão, quando nós somos arrependidos, o Senhor Ele nos ampara de todas as maneiras. De todas as maneiras. Eu vou mostrar um testemunho aqui. Um irmão, não vou falar o nome dele. Mas certa feita, eu estava reunindo com alguns irmãos dentro da minha casa, há uns 8 anos atrás. Este irmão entrou um dia dentro da minha casa e o Senhor me revelava algo. Antes da igreja, irmão, a gente já tinha um trabalho, a gente doava alimentos, a gente tinha que lidar com pessoas. E havia naquele dia umas 8 cestas. O Senhor disse para mim assim: dá o que Ele quiser. Quem que você entende com isso? Se Ele falasse eu quero, era tudo. Vai ajudar e levar, vai ser, acabou.
não deixaria ele padecer necessidade. Glória a Deus. Pastor, que alegria tem isso? Quando você vê alguém derramar uma lágrima verdadeira, você vai descobrir que alegria é essa. Você vai descobrir que o dinheiro e todas as coisas não pagam, irmão. Você vê o quebrantamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Veja esse homem que está comigo no altar. O nome dele é Pastor Adriano. É pastor e meu amigo. Quando eu conheci o Pastor Adriano, Deus falou para mim dentro da igreja: vá na casa dele, leve uma cesta para ele. Eu falei: Senhor, o homem anda de carro, anda todo mato, senão eu vou lá. Eita, glória. Chamei os irmãos para lá. Deus mandou levar uma cesta na casa daquele pastor ali, ó. Ele tinha que pregar na igreja, eu não pregava. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu não sabia a situação que ele estava passando. Eu cheguei, entreguei, e o Senhor começou a revelar dentro da casa dele que ele tinha vindo de outro lugar, nem conhecia a história dele. Ele ficou contente, eu tenho certeza, né? Mas o melhor estava por vir. Deus não tinha mandado levar comida, Deus tinha mandado levar promessa naquele dia. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, havia um problema que estava travando ele. Naquela noite, quando eu saí, encostava no carro dele lá de fora, eu falei assim: ó, o Senhor manda dizer para ti, saia dessa casa, se muda. Aí ele olhou para mim e disse assim: já veio dois irmãos aqui, Deus revelou que não é para mim ir embora daqui. Foi assim, não. Eu falei: irmão, faz do jeito que você quiser. Se você for embora, as portas abrem. Se você ficar, você fica desse jeito. O que você fez? E as portas se abriram. Mas tinha passado dois. Tem um irmão aqui dentro que Deus me deu uma revelação, certo? Que eu disse: essa moça não é para ti, não, irmão. Saia lá, seu inimigo. Queima ele. Ri não, irmão João. Vocês vão cair. E a moça orou, o profeta disse para a moça que era de Deus. Irmãos, eu fiquei tão capulado com aquilo. Eu falei: Deus, ou é o Senhor que me usa, ou eu paro aqui. Fui lá na cidade, no serviço dele, lá no centro. Chamei ele, na hora de almoço, eu vim para te pagar o almoço e falar com você. Chamei ele para lanchonete, ele falou: vamos ali. Falei: vou pagar para você ainda. Ele pegou o suco de laranja e falou: Deus falou comigo. Eu quero que você pergunte para Deus se eu sou mentiroso ou não. Porque um dos dois está mentindo. Se for eu quero saber. Então você pergunte para Deus. E ele perguntou mesmo, não. Foi safado. Ele foi perguntar para Deus de noite, irmão. Só que aconteceu algo de manhã. A resposta veio, né, irmão? Quem que trouxe a resposta? O diabo veio responder o que ele perguntou para Deus. Glória a Deus. Apareceu para ele, disse para ele aquele demônio: essa nunca vai ser tua mulher, sempre vai ser tua amante. Queima ele. O que ele fez naquele dia? Segue a tua e subiu minha vida. Hoje ele está casado, bem casado. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Existe uma alegria muito grande quando nós estamos na presença de Deus. Nós devemos conhecer o nosso Senhor, a vontade do nosso Senhor, a alegria que o nosso Senhor tem de poder ajudar almas. Nós devemos viver essa alegria. Glória a Deus. Viver a alegria de olhar para os irmãos que estão dentro da igreja e falar assim: haverá diferença, vai crescer, vai mudar, vai prosperar em todos os sentidos. Aleluia. Espiritual, familiar, financeiro. Maravilha. Eu me alegro muito com isso. Porque a minha história é uma história de perda, é uma história de ruína. Eu só vivi uma história, irmãos, de alguém que está vencendo junto de Jesus. Aleluia. O Senhor, todo dia, Ele nos resgata. Todo dia, nos restaura. Não existe problema qual não possa ser resolvido. Tudo que um dia a gente perdeu, Deus pode trazer de volta
Ele tem o poder e a autoridade para abençoar a gente, para libertar a gente. Quando olhamos, irmão, para três coisas, existem pessoas que não procuram o que é Jesus, então não viverá essa alegria. Existem outras pessoas que não entendem que tem valor para Cristo, e existem outras pessoas que não entendem o perdão do Pai. São três coisas que a Bíblia está dizendo. Então eu quero te dizer hoje, a primeira, busca o que é de Deus, as almas. A segunda coisa que eu quero te dizer hoje, baseada nessa palavra, valoriza o que é de Deus, as almas. A terceira coisa que eu quero te dizer hoje, nunca menospreza alguém que errou, porque Deus ainda ama, porque Deus ainda perdoa, e o Senhor quer de volta na casa para devolver o que é dele. Você entendeu a ideia disso? Somos orientados a amar como alguém de Cristo. Amém? Amém. Quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oração da fé. Irmão, esteja sempre constante em oração. Muito ou pouco, mais ora. Tem gente que diz, não, ora pouco, eu tenho que orar pouco. Não, você não consegue orar muito, ora pouco, porque você orar muito. Porque se você não orar nada, você não vai orar nada. Entendeu? É quando a gente é pequeno, a gente tem a possibilidade de crescer. Eu parei bem de caminho, mas espiritualmente eu estou crescendo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração aqui? Vem.